Meus queridos irmãos e irmãs de todo o mundo, estou animado que para o Dia da Descoberta Familiar na Roots Tech de hoje, a irmã Holland e eu teremos a oportunidade de ajudá-los a conhecer nossa terra natal no lindo sul de Utah. Das formações rochosas vermelhas do Snow Canyon, aos vales profundos do Zion National Park, das majestosas árvores do Pine Valley Mountain ao antigo templo pioneiro de St. George. Esse pequeno recanto do céu na terra foi o mundo de nossa infância. Pat e eu nascemos no sudoeste do estado, com uma diferença de 55 quilômetros e um ano de idade entre nós. Crescemos em meio a essas lindas paisagens e nos conhecemos no ensino médio. Depois de um namoro que incluiu missão e música, nos casamos no histórico templo de St. George, não muito longe daqui. Estamos com idade avançada. Bem, eu estou com idade avançada. A irmã Holland continua jovem, radiante e linda como sempre. E com nossa vida corrida, está cada vez mais difícil visitar esses lugares tão importantes para nós. Mas tentamos. Incentivamos todos a permanecer perto de sua terra natal e dos vários locais especiais para vocês. Precisamos nos conectar a esses lugares que deram o contexto para a nossa vida. Quando éramos crianças, quando passamos pelos anos tumultuosos da adolescência, nos primeiros anos de casados, até o momento da vida em que vocês se encontram agora. Tirem fotos. Isso é fácil de se fazer agora com quase todos os celulares. Tenha um diário, mesmo que seja apenas para destacar experiências familiares atuais ou do passado. Ou registrem qualquer outra coisa que os conectem uns aos outros e ao passado e ao presente. Isso será uma bênção para vocês, para sua família e para os que vierem depois. O Elder Holland e eu recentemente visitamos minha cidade, Enterprise, Utah, onde 4 gerações de minha família viveram. Enterprise era uma pequena cidade com apenas alguns milhares de habitantes, quando eu era pequena e todos lá se conheciam. Em parte porque éramos todos parentes. Havia meia dúzia de famílias fundadoras na pequena comunidade. As moças se casavam com os rapazes da vizinhança. Logo, havia uma rede de relacionamentos familiares que fez com que minha família fosse unida, não só em termos de vida comunitária, mas também em termos de tias, tios e primos e primas. Eu me sentia protegida e segura ao começar a jornada da vida. Éramos uma família grande, amorosa e feliz. Vou contar uma história de minha infância da qual gosto muito. Parte de meus antepassados veio de Berna e nas regiões dos lagos da Suíça. Certamente não há paisagens mais verdes nem mais bonitas em todo o mundo do que as da Suíça. Bem, depois que meus antepassados se filiaram à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles imigraram para o rústico oeste americano, onde certamente não havia uma conexão perceptível com a Suíça. Essa área do sul de Utah era na maior parte desabitada e quase não havia árvores de qualquer espécie crescendo no local que se tornaria a pequena cidade de Enterprise. Consegue imaginar a decepção daqueles colonos ao comparar essa terra árida, agreste e deserta com a beleza estonteante dos campos suíços? Bem, minha bisavó, Berta Schmutz-Barlocker, estava decidida a fazer algo a respeito. Ela plantou uma pequena fileira de árvores ao redor da pequena capela da igreja. E todos os dias ela carregava nos braços vários baldes de água para nutrir e animar aquelas arvorezinhas. Minha mãe, que na época era uma garotinha, costumava acompanhar a avó nessa jornada diária. Um dia, um vizinho bem intencionado disse à minha bisavó: "Berta, por que você perde tempo levando água para aquelas árvores? Elas não vão dar em nada. Com certeza você jamais viverá para vê-las crescer."
Minha avó se voltou para o vizinho e, do alto de seu 1,5 metro de altura, disse: "Talvez eu não viva para vê-las crescer, mas essa garotinha vai." E ela apontou para minha mãe. Minha mãe, de fato, as viu crescer e eu também. Eu ia à igreja, brincava com meus amigos e fazia piqueniques com minha família à sombra daquelas lindas árvores que minha bisavó plantou e regou. Meus filhos e meus netos brincaram e fizeram piqueniques sob aquelas mesmas árvores. E a história continua. Sejam as árvores que nos lembram de nossa terra natal, as histórias que nos contam sobre nossos antepassados, ou as fotos que mostram como eram as coisas quando éramos jovens, tudo isso cria laços de união com nossa herança e com aqueles que não devem ser esquecidos. O bom de uma história como essa, que amo profundamente, é que ela se torna minha história também. Ao me casar com Pat, criei um vínculo com os antepassados dela, além da minha própria história. Há um efeito multiplicador na história da família, que é absolutamente maravilhoso. Falando de minha própria família, tem um lado da família que é a primeira geração de conversos em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E outro lado familiar com várias gerações de pioneiros que se tornaram membros no início da história da Igreja. Essa combinação de antepassados pioneiros de um lado e uma família de primeira geração de conversos do outro torna muito fácil me identificar com praticamente todas as pessoas que me falam de sua herança. Basta uma conversa para descobrirmos que alguns aspectos da história delas são exatamente iguais aos aspectos da minha. Agora, para ter certeza de que não haja confusão sobre meu nome, devo confessar que não sou holandês. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de pessoas que acham que sou da Holanda, porque meu sobrenome é Holland. Amo o povo holandês, mas meus antepassados de sobrenome Holland são 100% irlandeses. Esta é uma pintura da casa de minha bisavó, no condado de Cork, na Irlanda. Como podem ver, o quadro fica em um lugar de destaque em nossa sala de estar em Salt Lake City, Utah. E esta é uma pintura da casa da fazenda do bisavô de Pat, nas montanhas perto de Enterprise. O quadro está em nossa casa de verão em Midway, Utah. Encomendei a pintura dessa paisagem e a dei de presente a Pat em nosso aniversário de casamento de 1 ano. Acho que nunca dei um presente mais significativo para ela do que esse. Sentimos que é importante celebrar os lugares onde viveram nossos antepassados e os vínculos que nos unem às gerações anteriores. Isso também nos dá muitas oportunidades de contar a nossos filhos e agora aos nossos netos as histórias daqueles antigos membros de nossa família ao verem fotos como essas expostas em nossa casa, junto com outras lembranças. Estamos muito felizes por nossos filhos Matthew, Mary Alice e David se juntarem a nós aqui em St. George. Passamos o dia visitando nossos lugares favoritos da cidade, relembrando os anos em que moramos aqui. E agora, gostaríamos de compartilhar algumas dessas lembranças com vocês. Ouvimos vocês conversarem sobre como era St. George quando eram crianças. Nada disso existia no lado leste da cidade, certo? Como era a cidade? A última casa e a última visão de civilização conhecida ficavam a cerca de 800 metros oeste de onde estamos agora. Aqui só tinha arbustos e rochas de granito quando eu era jovem. Não tinha nada, literalmente nada. O primeiro campo de golfe, o Red Hills Course, ficava na colina vermelha oeste. Era uma atração turística. Foi lá que você se apaixonou por esse jogo? Sim. Joguei golfe umas 3 vezes na vida e tenho uma medalha de honra por lançar os tacos mais longe do que a bola.
Eu não tinha paciência para o golfe. Lá pelo sexto buraco já estava frustrado e queria ir para casa. Pat, por que você não fala sobre sua casa aqui? Eu tinha 15 anos quando meus pais se mudaram para St. George e construíram esta casa. Foi aqui que cresci, onde passei os anos do ensino médio. E era onde morávamos quando comecei a namorar com meu marido. Como foi mudar para cá? Porque você cresceu em Enterprise, que é uma cidade muito pequena. St. George era Nova York para mim. Na verdade, eu estava apavorada. Na época do namoro, eu ficava mais aqui do que em casa. Mas eu tinha um pequeno desafio com o pai de Pat, porque eu sempre estacionava na entrada da garagem quando ele queria entrar ou sair. Não era uma grande entrada de garagem, mas eu pensava que era onde devia estacionar. E era o que eu fazia. Ele nunca falou nada para mim, mas falava para a filha: diga àquele cabeçudo que se ele estacionar na garagem e bloquear meu carro de novo, vou esvaziar os pneus dele. Não, ele nunca disse nada para mim. Mas ele realmente chamou você de cabeçudo. Aqui está a capela de minha ala. Esta é a minha casa, onde vivi todos os dias de minha vida até sair para a missão aos 19 anos. Esta é a sala, que parece muito pequena. E a sala de jantar, que também parece pequena. Meu quarto era bem ali, à esquerda. Meu pai construiu esta casa com suas próprias mãos. Minha única contribuição para a construção da casa foi trabalhar com meu pai e minha mãe no porão. E como era muito prestativo, peguei um tijolo e joguei na cabeça dela lá embaixo. Com carinho, eles me incentivaram a talvez não contribuir, não ajudar. Meus pais amavam a Pat. Eu não teria escolha neste mundo. Não neste mundo, de me casar com ninguém que não fosse ela. Eu teria sido expulso desta casa. Teria sido jogado na rua como um sem-teto. Eu não ganharia nenhum sanduíche se não tivesse me casado com Pat, porque meus pais eram totalmente loucos por ela e ela por eles. Como o vovô já tinha morrido quando eu era criança, associei esta casa à vovó. Sim, certo. Esse espaço tinha a cara da vovó Holland. Isso mesmo. Lembro de, à noite, deitado em seu quarto, ficar ouvindo ela contar histórias sobre seus pais, avós e bisavós. Ela manteve vivo esse legado de fé, esperança e amor por meio de seu compromisso com a história da família e sua dedicação às histórias que ela sabia que influenciariam a vida de seu neto, crescendo em um mundo muito diferente daquele que ela estava descrevendo para mim. Isso é algo que todos nós precisamos fazer muito mais. Contar as histórias e manter vivas as tradições, as lembranças, para preparar a próxima geração para o que for diferente. Podemos comprar flores e levá-las ao cemitério hoje? Tenho algumas aqui. Que bom. Obrigado. Elas são lindas. Minha esposa, rosas amarelas. Que coisa. Rosas amarelas. Como soube? Este é o cemitério da cidade, onde muitos dos seus antepassados da primeira geração estão enterrados. Aqui estão os meus pais. Meu irmãozinho está aqui. Scott, que deu o nome ao Matt, nome do meio. Ele morreu com 3 meses. Uma das maiores bênçãos do Evangelho é que tenho total confiança, total certeza. Não poderia ter mais certeza neste mundo de que o verei novamente.
Tenho certeza de que todos nós teremos tempo para conhecer aqueles que perdemos. Este é o Vernon Worden Park, agora chamado de Vernon Worden. Mas quando eu era jovem, era só o parque da cidade. Aqui está o lendário e belo Templo de St. George. Sua mãe e eu fomos selados aqui. Recebi a investidura aqui antes da missão. E você recebeu sua aqui. Matt e Paige foram selados aqui. 6 gerações do lado da mamãe. Mesmo? Sim. Lembro-me claramente, e quero dizer claramente, o dia em que, provavelmente no primeiro ou segundo dia de aula daquele semestre, mas eu estava no primeiro ano do ensino médio e soubemos que havia uma nova aluna. Esta linda moça de Enterprise, Utah, mudou-se para cá. O nome dela era Patricia Terry. Espalhou-se a notícia de que esta linda moça estava aqui. E eu não achava que teria oportunidade de conhecê-la ou sair com ela. Eu era muito tímido. E então... Você não era tímido. Quero dizer uma coisa aqui que me lembro de nosso encontro de maneira bem diferente do que vocês acabaram de ouvi-lo contar. As aulas já tinham começado há talvez 3 ou 4 semanas quando meus pais se mudaram. E eu lembro do dia em que meu pai me trouxe para Woodworth. A escola parecia enorme para mim, comparada à pequena escola que eu frequentava em Enterprise. E a primeira pessoa que acho que me viu, ou ele, seu amigo, começou ali mesmo a me provocar. Ele começou essa paquera exatamente da maneira errada. Fez tudo errado. E nunca mexi com você. E todas as garotas eram apaixonadas por ele. Lembro que estava aqui havia apenas alguns meses quando escrevi uma carta para minha prima que morava em Enterprise dizendo: conheci esse garoto chamado Jeff Holland e ele é a pessoa mais confiante e detestável que eu já conheci. Não gosto dele de jeito nenhum, mas sinto lá no fundo que algum dia vou me casar com ele. Bem, isso é verdade. Uma das melhores coisas que fazíamos na escola era ir até a Judd Store. E em vez de usar o dinheiro que nossos pais nos davam para comprar um lanche bom e saudável na hora do almoço, nós nos enchíamos de... Doces. Doces. Exatamente, doces. Refrigerantes, chocolates, qualquer coisa doce. Geralmente, quer dizer, aquela lojinha ali ficava lotada de adolescentes. Era divertido. Vamos ao Judd Store Vamos agora? comer doces? Ok. Era assim na época? Sim, bem, mais ou menos. Tinha um balcão aqui, outro balcão aqui e outro ali. Vocês vão pegar doces? Vovô vai pagar. Peguem tudo, essa é a sua chance. Estes são meus netos. Verdade? Sim, meus filhos e meus netos. Alguns deles. Nem todos puderam vir. Sim, já faz uns 3 anos. Aqui estamos falando sobre laços, conexões e trabalhando neles. Fazendo as coisas que criam laços. Filhos, vocês são tão bons, preciso fazer esse reconhecimento. Vocês têm sido ótimos uns com os outros, apoiando uns aos outros, e é para isso que servem as famílias. Na hora do aperto, quando tudo no mundo fica difícil, vocês têm 3 coisas. Vocês têm sua fé,
seus amigos e sua família. Ontem foi um dia muito divertido para mim e tenho certeza de que foi para o Matthew Duff. Às vezes, pessoas me perguntam de onde sou. Aí eu penso, sou de Bountiful ou de Provo? Ou de lugares onde vivi por muito tempo com a família. E St. George sempre me vem à mente, embora tecnicamente nunca tenha morado aqui. É porque sempre foi algo constante em nossa vida desde que éramos crianças até agora. Foi o único lugar que permaneceu igual e para onde sempre voltávamos. Na verdade, sentar ao redor dessa mesa me faz lembrar de uma de minhas lembranças favoritas, do dia em que você nos disse que teríamos algumas pessoas realmente especiais para o jantar. E você fez um grande... não sei se vocês se lembram. Éramos pequenos. Bem pequenos. Acho que eu tinha... Essa era uma de minhas lembranças mais antigas, de vocês recebendo pessoas muito especiais para o jantar. E crescemos com vocês sempre conhecendo pessoas muito especiais. E animados com isso, então o papai nos colocou no carro para buscar essas pessoas especiais. Não sabíamos quem seriam essas pessoas. Passeamos um pouco de carro e voltamos para casa sem as pessoas especiais. E aí você disse, vocês são as pessoas mais especiais. São as pessoas mais importantes que conhecemos. Acho que a palavra era importante. Nunca me esqueci disso. Esse tipo de amor e identidade cria uma segurança, eu acho, em uma criança que não pode ser igualada. Isso é algo que sei que sempre procurei passar para meus filhos, fazer com que eles soubessem que são as pessoas mais importantes para mim, que são meus melhores amigos e que não há ninguém nesta terra com quem eu prefira estar. É verdade. O que disse de que preferíamos estar com vocês em vez de outras pessoas que conhecíamos. Bem, você sempre dizia isso e a gente acreditava. Não era mentira, era sincero. Era nossa escolha. Era realmente nossa escolha. Lembro-me claramente de estarmos na rodovia, passando pelas refinarias, perto aqui do norte de Salt Lake, e você disse, Duff, leia uma escritura para nós. Acho que pode ser útil para nós dois. E tinha uma pequena edição de capa mole azul do livro de Mormon no porta-luvas do carro. Sempre tinha um lá. E eu me abaixei e peguei, abrindo por acaso no livro de Enos. Falava sobre pais e filhos e legados de fé e como compreender a promessa de Deus. Abri no versículo 12 e dizia lá que Deus responderia às nossas orações porque orávamos com fé. Lembro que sentimos no carro, reconhecendo que você recebeu uma resposta à sua oração naquele momento e eu recebi uma resposta à minha oração naquele momento. E estávamos em patamares tão diferentes. Você estava preocupado com coisas globais e eternas e eu queria participar do time de futebol na escola. Mas, para nosso Pai Celestial, aquelas orações tinham o mesmo valor. Ele se preocupava com os dois naquele lugar onde estávamos. E seu compromisso de me incentivar a buscar o conselho do Senhor nas Escrituras e acreditar que as orações são respondidas, onde quer que estejamos em nosso amadurecimento e desenvolvimento da fé, que o Senhor estava ali nos ouvindo, naquele momento no carro, passando pela refinaria, foi um ponto de apoio para mim pelo resto da vida. Lembro-me disso tão claramente como se fosse ontem. Não sabia que se lembrava. Lembro porque consigo me lembrar da sua expressão. Eu estava cheio de preocupações e não achava que você as tivesse. Você não demonstrava isso, mas eu tinha. Foi um período muito difícil para mim. Lembro-me de você lendo aquele versículo, olhando para cima, não para mim. Você olhou para cima e para frente, o para-brisa, olhando para frente. E acho que falou, eu precisava disso. Isso me atingiu como um raio. E pensei, do que ele precisava, afinal? Achei que tinha sido uma resposta para a minha oração. Quando eu estava passando por um momento de crise, de desenvolvimento e desafio, eu era um adolescente que tinha saído de Bountiful
para Provo. Eu estava começando o ensino médio. E isso meio que quebrou minha confiança. E, de repente, meus sonhos esportivos, meus sonhos sociais, meus sonhos acadêmicos pareciam estar saindo pela porta. E eu me lembro quando eu consigo ver a cena, eu estava sentado na beira da minha cama, deprimido. A mamãe entrou e estava na hora de dormir e ela sentou ali e perguntou o que estava acontecendo e conversamos. Eu me abri e disse a ela tudo o que eu odiava em minha nova vida. Ela pegou as escrituras que estavam na minha cama, em parte porque vocês dois me ensinaram a ler as escrituras. Elas estavam lá e eu nem lembro o quanto eram de fato importantes para mim naquele momento. E ela me disse, Matt, eu quero ler uma escritura para você. E abriu o capítulo 6 de Mateus. Ela olhou para mim e começou dizendo, eu sei que você quer amigos, eu sei que você quer se dar bem na escola e sei que você quer se sair bem nos esportes. Mas lembre-se desse versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você olhou para mim e prometeu que tudo daria certo. Mas lembre-se, por mais importante que seja a escola, os amigos e os esportes, nada é tão importante quanto o reino de Deus. Coloque isso em primeiro lugar em sua vida e todas as outras coisas vão se encaixar. E esse foi um momento decisivo na minha vida. Não acho necessariamente que eu ia começar a fazer coisas ruins, mas minha vida não estava legal. E então, naquela noite, isso mudou por causa daquela conversa com a minha mãe. E não foi apenas uma conversa com uma mãe, porque enquanto minha mãe estava prestando um testemunho, meu pai o estava vivendo. Acho que uma das coisas lindas que mamãe fez, as pessoas me perguntam, e tenho certeza de que para vocês também, como seus pais ajudaram você a obter um testemunho? Como mantiveram sua família forte no Evangelho? E ambos fizeram isso de maneiras diferentes, que se complementam perfeitamente. Mas um dos pontos fortes da mamãe tem sido, e Matt o ilustrou perfeitamente por meio das Escrituras, foi nos ajudar a encontrar com Deus nossas próprias respostas. Sou eternamente grata por isso. Eles fazem parecer que sou uma super mulher e não sou. E assim como Matt citou aquela escritura, minha mãe a citou para mim. Também me ensinaram a colocar o Evangelho e o reino de Deus em primeiro lugar. Desenvolvi a fé que minha mãe me deu. E foi assim que aconteceu. Talvez imaginem por que estamos nesta sala. Escolhemos vir aqui durante este pequeno período de lembranças. Este é o escritório que foi construído ao lado da casa de inverno de Brigham Young. E se tornou o escritório onde se deu a transcrição da cerimônia de investidura que iria para o templo de St. George. Mas é ainda mais importante para mim que o trabalho que Pat e Jeff Holland, e Matt e Mary Ellis e David Holland realizaram, que o trabalho e as ordenanças deles tenham sido realizados, de fato, no templo de St. George, e que nosso casamento e selamento significam que temos vocês para a eternidade. Quando olho para vocês com imenso orgulho, o único grande pecado pelo qual pagarei e serei responsável perante Deus é o orgulho que tenho de meus filhos. Mas estou disposto a sofrer por isso, porque é tão verdadeiro. Foi emocionante visitar esses locais de nossa infância e do início de nossa vida juntos. Mas a parte mais emocionante e importante é que
Nossos filhos estiveram conosco nesta jornada. Mas não se deixe enganar pelo que viram hoje. Nenhuma família é perfeita e certamente a vida não nos poupou. Há momentos de tristeza, dor e provações. Mas talvez apesar disso, ou até por causa disso, esses momentos criaram laços ainda mais fortes, à medida que unidos contamos uns com os outros e com o Senhor. Sabemos que há muitos que, por algum motivo, lutam com a ideia do que costuma ser chamado de família tradicional ou família perfeita. Talvez o abuso tenha obscurecido o brilho do que poderia ter sido um lar celestial. Talvez o divórcio o tenha deixado sozinho, em busca de respostas sobre o passado e proteção para o futuro. Talvez você ainda esteja com o espírito de oração e pacientemente aguardando pela bênção de se unir a um companheiro eterno, ou de ter filhos que ainda não pode ter. Para nossos fiéis amigos LGBT, talvez seu coração e sua mente estejam lutando para encontrar esperança e paz, seu lugar no plano eterno. Por favor, todos vocês saibam disso. Vemos e amamos todos vocês. Se forem fiéis e guardarem seus convênios com o Senhor, prometo-lhes que todas as oportunidades e todas as bênçãos desfrutadas por outras pessoas serão concedidas a vocês, de acordo com o plano divino do Senhor. E quero dizer que todas as oportunidades e todas as bênçãos, não importa quando, durante nossa vida eterna, essas bênçãos futuras serão dadas a vocês. Vocês são agora e sempre serão parte de uma família. Procurem, se puderem, e sei que podem, não ficar muito preocupados com a expressão família tradicional. Substituam-na pela expressão família eterna. Com uma perspectiva eterna, vem a compreensão de que todos fazemos parte de uma grande família, a família de Deus, e por isso que nos chamamos de irmão e irmã. Imaginem um mundo em que as pessoas entendessem nosso verdadeiro vínculo familiar. Que civilidade cultivaríamos? Que divisões evitaríamos? Que amor deixaríamos aquecer nossa devoção e conexão divina uns com os outros? Agora, ouçam-me sobre este ponto crucial. Prometo-lhes que, ao nos envolvermos com nossa história da família e com a experiência do templo a que ela nos conduz, descobriremos a realidade de nosso relacionamento eterno como irmãos e irmãs na família de Deus. Essa percepção pode reparar rupturas familiares se houver. Pode curar corações partidos, se houver algum. E pode recompor relacionamentos difíceis, se houver algum. Tudo isso de modo inegavelmente poderoso. Se entendêssemos essa verdade, nos trataríamos de outra maneira. Levantaríamos as mãos que pendem e fortaleceríamos os joelhos enfraquecidos. Não vamos apenas nos chamar de irmão e irmã. Vamos mostrar uns aos outros o que significa quando percebemos que somos uma grande família eterna. Isso vai mudar da noite para o dia muitos de nossos pensamentos e nossas ações. Estaremos errando o alvo se, ao aprendermos sobre nossa herança familiar, deixarmos de reconhecer nossa herança divina, nosso alicerce e nossa conexão com o Pai Celestial. Ele nos ama, Ele se preocupa conosco, Ele espera que ouçamos os conselhos que deseja nos dar. Vínculos, laços, conexões, eternidade. Adoro pensar que meu marido e eu, e nossos filhos, estaremos seguros nos braços do Pai Celestial para sempre, se guardarmos seus mandamentos e realmente desejarmos essa bênção. Enquanto estávamos aqui em St. George,
O Elder Holland teve a oportunidade de visitar um prédio muito especial para ele quando era menino. Um local onde sua fé e sua compreensão de nosso Pai Celestial começaram a criar raízes. Este prédio, o Tabernáculo de St. George, foi construído pelos pioneiros A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi a capela de minha ala durante os primeiros 12 ou mais anos de minha vida. Recebi um nome e uma bênção quando era um bebê neste prédio, com minha mãe e meu pai ainda decidindo qual seria o meu nome, enquanto subiam os degraus da frente para entrar na reunião. Frequentei a escola dominical e a primária, apenas um andar abaixo de onde estamos agora, onde minha mãe foi, por muitos anos, a presidente da escola dominical. Fui entrevistado por meu pai para ser ordenado no sacerdócio arônico em uma conversa sentados no banco à minha direita, aqui neste prédio. Distribuí o sacramento pela primeira vez, sentado nervosamente na primeira fileira deste local, para fazê-lo. Anos mais tarde, naquele mesmo púlpito na frente da capela, fui chamado de improviso em uma conferência de estaca para relatar minha missão na Inglaterra, de onde havia acabado de retornar. Muito de quem sou e do que prezo tem a ver com a família, os amigos e as experiências que moldam a vida. E este tabernáculo é um símbolo e uma lembrança dessas experiências queridas. Falamos sobre conexões. Conexão com lugares como este edifício, lugares de nossos antepassados e de nossa juventude. Falamos sobre a conexão com os membros da família e nossa conexão divina uns aos outros. E há uma conexão mais importante do que todas, nossa conexão com Deus, nosso Pai Celestial. Para mim, foi neste exato local que uma compreensão do vínculo irrefutável com Deus começou a brotar em meu coração jovem. Aprendi ao longo dos anos que quando você cuida primeiro dessa conexão com Deus, todas as outras conexões se encaixam. Depois, e realmente depois, você encontrará seu verdadeiro lugar e seus laços eternos. Eis uma outra promessa a vocês. Prometo que quanto mais se achegarem a Deus, mais desejo vocês terão de estar com Ele e de ser como Ele. Isso incluirá compreender seu amor e seu maior desejo, a saber, levar a efeito a imortalidade e vida eterna de todos os seus filhos. O grande trabalho de exaltação também pode ser nosso. E por falar especificamente da história da família e da experiência do templo, quanto mais trabalhamos para reunir todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu, mais nos aproximamos de Deus. Meu papel nesse trabalho evoluiu ao longo de minha vida. Não sabia de tudo isso quando distribuí o sacramento pela primeira vez, ou fui ao templo antes da missão. Mas vi meu relacionamento com meu Pai Celestial crescer e testemunhei os milagres que podem acontecer quando nos envolvemos em sua missão divina. Quando menino, testemunhei meu pai retornar à atividade na igreja. Meu mundo se expandiu quando ansiosamente saí do avião como missionário na Inglaterra. Quando era um jovem pai, reconhecidamente sobrecarregado, vi com novos olhos a maneira como nosso Pai Celestial deve nos ver. Ansiava por fazer o melhor para ajudar meus filhos a trilhar o caminho certo. Um inesperado chamado apostólico colocou a mim e a minha querida esposa em uma jornada que nos levou, este simples casal do sul de Utah, até os confins do mundo. E nos ajudou a entender que Deus vê a população global como uma família,
sua família. Esta poderosa obra de salvação está avançando enquanto estamos conectando, unindo e ligando todos os filhos de Deus uns aos outros, em ambos os lados do véu. Todos temos um papel a desempenhar. Qualquer pessoa que se dedica ao trabalho de templo e história da família está, em essência, mostrando a nosso Pai Celestial que se importa com ele, com sua família e seus propósitos. À medida que criarem um vínculo com seu Pai Celestial, Ele estabelecerá um vínculo com vocês. Ele falará com vocês e os ajudará a ver seu papel em sua obra eterna. Vocês já passaram por isso. Muitas vezes se sentiram próximos dele quando seu Espírito os guiou para os que precisam das bênçãos de suas ordenanças. Sei que provavelmente muitos de vocês estão sufocando na culpa escaldante de serem servos inúteis nesta obra específica do Senhor. Acreditem em mim, por vezes senti esse sufoco, todos sentimos. Mas pensem nisso. Não somos servos inúteis porque falhamos. Não falhamos. O Senhor conhece os desejos de nosso coração. E a verdade é que, não importa o pouco que possamos sentir que fomos capazes de realizar, nosso amoroso Pai Celestial nos abençoa com um número desproporcional de bênçãos, mesmo assim. É isso mesmo. Vocês serão abençoados por se esforçarem. Essa é a verdadeira natureza de nosso Pai Celestial. Seus esforços nesta grande obra são registrados pelos anjos no céu. Que encontro maravilhoso vocês terão com seus irmãos e irmãs eternos, que os veem como seus salvadores no Monte Sião, porque vocês abriram a porta do Evangelho de Jesus Cristo para eles. Se o Salvador do mundo pode usar o insignificante Jeff Holland, da pequena cidade de St. George, Utah, para realizar sua obra, ele pode e certamente usará vocês. Juntem-se a seu exército. Busquem-no. Participem desta obra, como puderem. Ao fazê-lo, prometo-lhes que encontrarão seu lugar na família de Deus. A realidade de sua conexão com Ele e com os outros vai penetrar profundamente em seu coração e em sua mente. Esse conhecimento vai transformá-los drasticamente à medida que se achegarem cada vez mais a Ele e se tornarem mais semelhantes a Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, o Elder Holland e eu agradecemos por se juntarem a nós aqui no sul de Utah para este que foi um dia de descoberta familiar inesquecível para nós. Nossa oração é que tenham descoberto algo durante este tempo conosco. Algo que possa fortalecer os laços e as conexões com sua terra natal e seus antepassados. Laços que os conectam mais firmemente a seus irmãos e irmãs na família de Deus e, acima de tudo, ao próprio Pai Celestial. Testifico da realidade de nosso Pai Celestial e da realidade dessa conexão e desse amor por nós. Testifico sobre a maior dádiva que já foi dada, a dádiva do Filho, nosso irmão, dada pelo Pai e, igualmente, a dádiva da consagração e da expiação que esse Filho deu por nós, seus irmãos e irmãs. Testifico dessa maravilhosa verdade do Evangelho e do poder e da promessa da eternidade. Tudo em um relacionamento familiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Given me an earthly home.
If I but learn to do His will, dann sei ich auch true. Wie ein Mensch